Parabéns aí a esse evento. Eu vou ser rápida, porque tem muita gente para falar, mas eu queria ponderar algumas falas, é por questão do horário, eu tenho uma reunião daqui a pouco, por isso que eu estou pedindo até para falar uma coisinha, muito rápido. Eu acho que tem algumas coisas da questão ecológica que eu queria citar três situações. Primeira, a questão do financiamento, porque o Ministério da Saúde, já há mais de 15 anos, ele vem dizendo que ele não vai mais atualizar a tabela, que vai buscar uma outra forma de financiamento através de incentivos. E eu acho que a gente tem que focar, enquanto a gente perde talvez tempo em ficar discutindo tabela, porque sabe que eles não vão mudar em valores de tabela. É a forma de financiamento. É discutir que o financiamento é insuficiente, tem que buscar alternativa para financiar esse serviço. Né? Eu acho que essa é uma outra situação. Eu queria falar um pouco referente à mamografia, porque é uma situação que atinge muito, principalmente, aos municípios menores. Né? Mato Grosso tem um número muito grande de municípios pequenos. E a gente sabe que para fazer a prevenção, os exames de mamografia, ela é essencial. Ele é essencial, só que o que acontece é a questão do acesso. Hoje, a maioria das mulheres são donas de casa e tem dificuldade, às vezes, de procurar o serviço de saúde quando ela já está doente, ela tem dificuldade. Você imagina ela ter que buscar, quando ela se sente sadia ainda, buscar uma mamografia de prevenção. Isso facilitaria se esse acesso fosse um pouco mais fácil para ela. Né? Vou dar um exemplo, a gente conseguiu, depois de um tempo aí, com uma fila enorme de mamografia, nós conseguimos mais de 100 mamografias agora. Você imagina, a maioria não vão, só vão se os municípios levar, aí é carro, tem que ir um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus para levar essas mulheres para fazer. E eu estou falando de 200 quilômetros. Aí você imagina outros municípios com a distância muito maior. Então, assim, a gente sabe que o número de mamógrafo no estado é suficiente para a população, segundo os parâmetros, mas ele está mal distribuído. Precisa urgente de uma política de redistribuição desses exames, de facilitar o acesso à população desses exames. Isso acho que é uma coisa que a gente sabe disso e a gente não consegue sair do lugar. Né? Assim, escrito isso, uma política para isso. A outra situação que é a questão da regulação do cuidado, do acesso. Eu até escrevi, ia deixar no chat, mas eu vou registrar aqui. Tem uma situação que sempre me incomodou e continua me incomodando, com a fala do doutor Eduardo, né, que ele falou muito aí, citou até exemplo de raio-x, que é a situação dos exames para os pacientes que já estão, por exemplo, em processo de tratamento ou iniciando seu tratamento. Os UNACONs, os CANCONs, que são habilitados, eles precisam provar que eles têm um quantitativo de exames, de procedimentos necessário para fazer um tratamento em tempo hábil, em tempo oportuno desse paciente. Bom, se ele é obrigado a ter todos esses exames, disponibilizar esse acesso do apoio diagnóstico, qual o objetivo de ter que esperar autorização da regulação para fazer algum determinado desses exames? Se ele é obrigado a ter, lá dentro do serviço, ele tem que ter o raio-x, ele tem que ter... Por que ele precisa pedir autorização, aguardar autorização? Então, a gente precisa avançar nessa questão dessa regulação, porque isso quem ganha vai ser os pacientes. Os pacientes vão ganhar, primeiro, no meu ponto de vista, o que o município precisa, o Estado, é melhorar seu poder de controle, de avaliação e de auditoria. Mas aí o Estado, enquanto instituição, precisa se apropriar disso, melhorar o seu sistema de controle. E já sabemos, por parâmetro, para cada caso que nós temos de paciente oncológico, nós já sabemos quantos exames provavelmente ele vai ter que fazer. Já existe estudo, existe parâmetro. Então, é liberar para os UNACONs e os CANCONs, dentro dos seus contratos, esses exames serem liberados, não tem que fazer autorização prévia. Aí, o que precisa... É claro, não estou falando da alta complexidade, da rádio e tal, essa, de repente, pensa numa outra proposta. Mas, na maioria dos exames, uma ultrassom, isso não há necessidade de, no meu ponto de vista, estar pedindo uma autorização, já que o serviço da oncologia foi credenciado para ele garantir o mais rápido possível tratar esse paciente. Então, eu acho que dá para trabalhar o serviço isso, porque isso é um transtorno, é muito grande para os municípios. Muitas vezes o paciente faz um exame, tem que voltar para o município para... Aliás, o médico pede o exame, volta para o município de origem para fazer o exame aqui, muitas vezes, para poder voltar para fazer
Olha que loucura, enquanto no próprio serviço tem os exames. Então, o meu ponto de vista é que as instituições, nós, enquanto município e Estado, nos qualificamos nossa regulação e a nosso controle e avaliação, a nossa auditoria para evitar abuso, para evitar esse tipo de coisa, algum tipo de fraude, abuso, isso a gente tem que ter um cuidado, mas não pode barrar ao acesso ao paciente. Queria deixar essa sugestão, é que reveja, que a gente para pensar um pouquinho, nós precisamos pensar um pouco sobre essa situação realmente do acesso, sabe? Porque é possível, porque hoje nas falas, se a gente for observar, a maioria está ligada à questão do acesso, principalmente de exames. São coisas que não é de sete cabeças. Quem está sendo punido é o paciente, é os municípios que tem que ficar para lá e para cá, o custo. Esses são punidos. Porque, assim, o que precisa é, eu repito, melhorar o controle, a avaliação e a regulação para evitar abuso. No mais, mudar esse contrato, modernizar, diante de tudo que a gente já passou, não justifica para mim, de jeito nenhum, ter essa demora toda para dar continuidade de exame de paciente em tratamento por questões de exame. Então, eu estou disponível aí quanto COSEMES, né? Tem COSEMES participando também do fórum de regulação, e eu deixo essa minha preocupação, porque sempre foi uma preocupação pessoal, essa situação desses exames, dessa fala toda que foi dita aqui, isso me preocupou muito. Eu não vou me alongar, porque tem muita gente falando, precisa falar, desculpa, mas é só essa contribuição que eu queria fazer nesse momento.